Nesse vídeo eu vou te apresentar um produto que talvez você não conheça, mas deveria conhecer, que é a fonte para sensor. Esse aqui é um produto 2 em 1, ela atua tanto como fonte quanto como relé acoplador e serve para os casos aí onde você precisa ligar uma carga que o seu sensor não suporta. Por exemplo, um contator. Muitos não sabem, mas se você ligar um contator direto na saída do seu sensor, na grande maioria das vezes o seu sensor ele vai ter um problema, talvez na primeira utilização, talvez demore um pouquinho, mas com certeza a vida útil dele vai ser muito encurtada. Você não pode ligar um contator direto no sensor, isso na maior parte das vezes, porque a capacidade do sensor não permite, por conta de tanto sobrecarga quanto o surto causado pela própria bobina no momento da desenergização. Eu já falei sobre isso, até vou dar mais detalhes aí durante o vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer conhecer a fonte para sensor, continua aqui comigo nesse vídeo, mas antes já se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e deixa o seu like também, porque para você é de graça, mas para mim é o que permite continuar gravando aqui pro canal. Então, pessoal, a fonte para sensor é um produto único, então, que vai atuar tanto como fonte quanto como relé acoplador e serve então para você ligar cargas maiores aí no seu sensor. Geralmente um sensor aí, um sensor, por exemplo, um indutivo, um capacitivo, um sensor fotoelétrico, eles têm a característica aí de suportar 200 mA, 300 mA, o que é pouco se você precisar acionar um ou mais contatores, né? Geralmente um contator aí, ele vai ter pelo menos uns 500 mA, os contatores menores, os maiores ainda mais, né? Então, o que seria necessário? Você coloca uma fonte, a fonte vai alimentar o seu sensor e o seu sensor liga um relé acoplador. Nesse caso aqui, esse produto ele serve para alimentar o seu sensor em 24 volts. Então, geralmente o sensor ele suporta 12, suporta 24, né? Então você consegue fazer essa alimentação do sensor e aí através dessa fonte aqui, ela tem um relé também de saída aqui embaixo e esse relé de saída vai ligar então o seu contator. Eu vou demonstrar essa ligação daqui a pouquinho, eu só preciso falar primeiro das funcionalidades aqui, porque você pode ainda substituir também um temporizador. Talvez o seu circuito precisaria de fonte, temporizador e relé acoplador. Ou fonte e temporizador, né? Porque a saída do temporizador às vezes poderia substituir o relé acoplador. Mas isso se tornaria mais caro do que essa fonte aqui e precisaria de mais componentes. Então, se você tem apenas um sensor, essa fonte aqui com certeza vai compensar. Quando que ela deixa de compensar? Quando você tem vários sensores, porque aí a fonte que você vai utilizar, ela alimenta vários sensores e aí nesse caso acaba se tornando bem mais barato, né? Mas quando você tem apenas um sensor, talvez dois sensores, vale a pena adquirir esse produto. Cada uma dessas fontes alimenta um único sensor, porque ela até teria capacidade de alimentar mais sensores. A questão é que a saída do sensor tem apenas uma entrada aqui para que você conecte a saída do sensor e por isso, então, cada fonte dessa aqui deve ser alimentada, deve ser utilizada, na verdade, com um único sensor. Então, para falar das funcionalidades, deixa eu acessar o site da Brasiltec. Essa aqui é a página do produto, para quem quiser orçar, adquirir, né? Basta fazer um cadastrinho simples. E aqui tem a opção de baixar o manual. Aqui, então, está o manual. Temos a imagem aqui do produto, né? E as características dele. Nós temos duas, além do potenciômetro aqui, que serve para ajustar o tempo, nós temos duas chaves também que vão servir para mudar a função do temporizador. Olha só, da fonte, na verdade, para sensor. Olha só, nós temos o tipo de sensor aqui na chave 1. Então serve tanto para sensor PNP quanto para sensor NPN, bastando mudar a chave, né? Quando a chave está virada para o lado do desligado, para o lado off, nós temos a compatibilidade com sensores PNP. Se você mudar a chave de posição para o lado on, para o lado ligado, então nós temos a compatibilidade para sensor NPN. A segunda chave está aqui no modo de operação, né? Nós temos a função retardo e a função temporizado. As duas envolvem tempo, na verdade, né? Para o lado off, então, retardo, para o lado on, temporizado. Vamos ver como é que funciona cada uma dessas funções. O modo retardo, olha só, quando esse sinal aqui é o sinal do sensor, né? Então, quando o sensor atuar, se for um sensor indutivo, por exemplo, quando o metal estiver na frente do sensor, ele vai atuar, vai ligar a entrada da fonte aqui e ela vai começar a contar um tempo. Depois que contar esse tempo, aí sim ela comuta o contato da saída e vai ficar ligado esse contato até que o sinal do sensor seja interrompido. Então, para que isso serve? De repente você tem, sei lá, um sensor que alguma coisa pode passar na frente rapidamente e não deve ser detectada nesse caso. Ou você tem um sensor capacitivo num tanque de água e tem onda nesse tanque. Então, as ondas ficam fazendo esse sinal aqui ligar e desligar, mas você só quer que a atuação aconteça quando realmente a água estiver na frente de forma definitiva, né? Não em forma de onda, mas quando o nível atingir o sensor e aí o sinal se manter estável, né? Então você tem a possibilidade de ajustar de 0,2 até 30 segundos de atraso para ligar essa saída. Isso serve para muita coisa, né? Mas enfim, eu só dei um exemplo aqui. Você pode usar com sensor óptico também. Tem uma série de aplicações. Outra aplicação é quando você quer que apenas um impulso, que daí seria no modo temporizado, né? Apenas um impulso aqui faça com que a saída ela ligue por um tempo maior. Então vamos supor que você tem, sei lá, na entrada de um frigorífico tem um sensor
que detecta a passagem de um caminhão e vai ligar uma aspersão aí de algum líquido que vá sanitizar esse caminhão, né? Então, o caminhão passou na frente do ponto onde tem a aspersão, imediatamente liga aqui a saída, essa saída vai ligar um contator, por exemplo, que vai ligar essa aspersão, e fica ligado durante o tempo configurado, que pode ser de até 30 segundos. Então, ainda que aqui no sensor nós tenhamos apenas um pulso, na saída nós teremos um tempo, então, que é o tempo programado. A ligação está aqui nesse esquema. Eu vou explicar aqui, eu vou desenhar para vocês para ficar talvez mais claro, né? Nós temos uma possibilidade de alimentar aqui de 24 até 240 volts. Isso, nós estamos falando aqui da alimentação da fonte, né? O sensor vai receber uma tensão bem menor, na casa aí dos 15 volts, próximo de 15 volts. Então vai atender esses sensores que vão de 12 até 24 ou de 10 até 30, né? Que é comum também, 10 até 30 volts. Isso com tensão contínua, VCC. E embaixo nós temos o contato de saída para ligar a carga. Quanto ao tipo de sensor, eu já tinha citado alguns exemplos, né? Mas são sensores capacitivos, sensores indutivos, aqui outros tipos de sensor também, só que com corpo plástico, né? Sensor fotoelétrico também, sensor de efeito Hall, esse tipo de sensor com saída PNP ou NPN, sensores digitais, né? Que vão estar ligados ou desligados. Não pode ser um sensor com saída proporcional, com saída que vai ficar variando de 4 a 20 mA, de 0 a 10 volts, por exemplo, né? Então, nesse caso aqui, são sensores aí, seja PNP ou NPN, com alimentação de 10 a 30 ou de 12 até 24 VCC. Agora, então, conhecidas as funções aqui, como que atua essa fonte para sensor, eu vou deixar de lado assim para caber melhor o esquema elétrico. Eu vou fazer um esqueminha bem simples aqui, bem simplificado, só para que vocês consigam entender como que é o funcionamento. Nós temos a 1 e a 2 aqui na parte de cima, são os dois primeiros conectores, então nós vamos alimentar com fase e neutro ou duas fases, que vão chegar de 24 até 240 VCA. 24 até 240 VCA nos dois primeiros terminais aqui da fonte para sensor. Aí nós temos PR e AZ. O que é num sensor? Deixa eu desenhar um sensor aqui. Vamos lá, vou fazer a representação aqui de um sensor. O sensor indutivo, por exemplo, eles são cilíndricos assim normalmente, né? Nós temos quase sempre o cabo preto, que é a saída que vai para o sinal. A saída de sinal, ela normalmente é um cabo preto. E é um contato aberto, entre aspas, contato aberto, né? Esse tipo de sensor não tem contato necessariamente, é um transistor que faz a atuação. Então, o preto, ele é normalmente o contato aberto. Muitos sensores que têm 4 fios, eles têm o branco também, mas você vai isolar esse branco e não vai utilizar. Bom, aí tem o cabo preto, que é o contato. Se o seu sensor tiver outra cor, não tem problema. Daí você não leva em consideração a cor, mas sim a função, né? É entre aspas, o contato aberto aí, que vai fechar quando o sensor atuar. Se você utilizar o branco, que é o contato fechado, a função aqui do contato de saída ela vai ser inversa, né? Quando a peça passar aqui na frente, o sinal vai abrir e vai inverter o funcionamento. E quando a peça sair da frente do sensor, aí ele vai atuar como se fosse, usando o contato aberto aqui, como se fosse quando a peça aproximou. É a função exatamente inversa. Aí nós temos o AZ, que é o negativo do sensor. Quase todo sensor aí trabalha com o azul de negativo, né? Então todos os fios estão saindo daqui. Nós temos primeiro as duas fases da alimentação da fonte, ou duas fases, ou fase neutro, de 24 até 240. Depois o PR, que é o preto, é onde você conecta o sinal do sensor. Depois o AZ, que é o azul, que é a alimentação do sensor com negativo. Eu não tenho o marrom aqui, mas aqui embaixo nós temos o MR, que é inclusive o azul, está aqui, ó, AZ-, e o marrom aqui embaixo está MR+, que é justamente para indicar que é a alimentação desse sensor, né? Como eu não tenho marrom aqui, eu vou fazer de vermelho, olha só. Nós temos a saída aqui, então, o negativo vem aqui no sensor também. Então, a última conexão aqui, o MR, vem no marrom do sensor. Então, do sensor são 3 fios, marrom aqui embaixo, o azul aqui em cima e na terceira conexão, então, uma para cá, o preto, que é o sinal do sensor. Aí aqui na parte de baixo, as outras 3 conexões, trata-se de um contato reversível. Então, para não trabalhar com tensão baixa no contator, você deve é bacana que se trabalhe com tensão mais baixa no sensor, mas no contator é bacana trabalhar com 220, por exemplo, porque são contatores mais fáceis de repor, você não precisa trabalhar com transformador também, trabalha com a fase direto, né? Então, a mesma fase que está vindo para alimentar aqui, eu vou fazer uma derivação dela, vou trazer no comum, que é o terminal do meio, tá? O segundo, na verdade, a segunda conexão aqui. Então, por conta do ângulo da câmera aqui, eu vou ter que ajustar aqui, né? Então, a segunda conexão é o comum, que eu peguei aqui uma fase para alimentar. E aí, se você quiser utilizar o contato aberto para ligar alguma carga, você traz aqui da primeira conexão, que seria para alimentar um contator, por exemplo, né? Então, vamos supor que... Deixa eu fazer um contator em preto aqui. Fazer um contator. Tá dando um pouco de sombra aqui, né? Mas vamos supor que aqui eu tenho um contator, então... A outra fase, ou o neutro, né? Se eu estiver utilizando o neutro, ele vem direto. Então, vou passar aqui por cima desse cabo, vem direto no contator. E aí,
do outro lado nós temos uma fase também, pode ser do contato fechado, caso você queira inverter a lógica, né? Mas normalmente vai ser do contato aberto. Então, da primeira conexão aqui, eu vou passar por cima, passei por cima e liguei no contator. Então, esse é o esquema de ligação. Você utiliza normalmente o comum e o NA para chavear aqui esse contator, que vai receber uma fase ou o neutro direto, a outra fase vai através do contato, e lá a ligação do sensor. É extremamente simples, acaba simplificando bastante o seu painel, já que não precisa ter uma fonte e mais um relé acoplador. E para finalizar, o que faltou mostrar aqui foi a parte frontal, né? Nós temos 3 LEDs, 1, 2, 3 LEDs. Esse LED aqui do meio, ele acende quando a fonte ela é alimentada, então para saber que a fonte está funcionando, está recebendo alimentação. O LED de baixo, ele é o LED que indica quando a saída relé aqui, ela atuou. E o LED de cima, nós temos o sensor, quando o sensor manda sinal para a fonte aqui, esse LED ele liga. Então, nós sabemos quando o sensor atuou, aí depois da contagem do tempo vai atuar a saída também, né? Isso desde que esteja alimentado, então, e esse LED aqui vai estar aceso nesse caso. Para saber a função, né, nós temos a chave na posição desligada para a esquerda e ligada para a direita. Deixa eu tentar mostrar num ângulo que pegue mais iluminação ali dentro. É uma chavezinha de alavanca simples. Deixa eu pegar uma chave aqui para poder mostrar para vocês. Ó, tem o PNP tá pro lado esquerdo, né? Se eu mudar aqui a chave pro lado direito, olha lá. Opa, não consegui mudar. Agora sim. Ó, chave pro lado direito, agora ela tá preparada para receber sensor NPN nesse caso, né? E se eu mudar então pro outro lado também a função aqui, a outra chavezinha, né, da função. Agora ao invés da função retardo, eu tenho a função temporizado. Olha lá, as duas chavezinhas para a esquerda. É bem simples para alterar, né? E o potenciômetro aqui, eu acho que é o mais intuitivo possível, né? Só girar para você ajustar, então, de 0,2 até 30 segundos. Pessoal, e sobre o uso de contatores ligados direto na saída do sensor, eu já falei aqui no canal por que não pode fazer isso. Você não pode fazer por conta do surto que esse contator vai provocar no circuito que ele está sendo alimentado, que é justamente o circuito do sensor, e ele é sensível a isso. Então, se você desligar, na verdade, um contator que estava sendo alimentado por um sensor, esse contator ele vai provocar um surto no sensor, que é de várias vezes a tensão da alimentação, e isso pode queimar o seu sensor na primeira utilização. Ou talvez ele não queime na primeira, mas com o tempo, essa sequência de surtos aí com certeza vai prejudicar o seu sensor. Então, esse é um dos motivos. Mas você pode contornar usando um diodo de roda livre. O diodo de roda livre ele é capaz de extinguir esse surto, ou pelo menos reduzir a níveis aceitáveis esse surto. Porém, tem um outro problema, que daí você não vai conseguir contornar com o diodo, que é o consumo do contator. Também tem vídeo aqui falando sobre consumo de contator. Na grande maioria das vezes, um contator ele consome mais do que o seu sensor pode suprir. E aí, isso se torna um problema, então isso vai fazer com que o seu sensor queime talvez na primeira utilização também, ou ainda que não seja na primeira, vai encurtar a vida útil também. Já falei sobre esses dois temas, então vou deixar também aqui na tela final do vídeo de hoje. Se você gostou, se você aprendeu alguma coisa, por favor, comenta no vídeo, deixa o seu like também. E caso você goste desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sino para ser notificado todas as vezes que novos vídeos forem publicados.